Ô, Renato, aquela final da Libertadores de 2008 foi uma das maiores sacanagens da história do futebol. Primeiro pelo merecimento. O Fluminense merecia demais por tudo que foi a campanha, inclusive eliminando o meu São Paulo naquele gol absurdo. Enfim. E o Boca Juniors também, né? O Boca foi nas quartas e outro foi na semi, quase igual, né? 3-1 no Maracanã. E você com aquele teu jeito maluco lá, toma uma goleada lá e sai de lá falando assim, quem não for no Maracanã vai perder um espetáculo. Essa hora tem dois entendimentos. Pô, esse cara tá de sacanagem, acabaram de perder. E o outro entendimento que sempre foi o meu. Caralho, ele tá bancando pro time dele, tá bancando pro torcedor. Nós vamos virar. E é isso que você tinha que fazer, porque se você falar pros caras, não, fudeu, irmão. Então, eu acho do caralho. Mas tem gente que interpreta de outra maneira. E chegou lá, os caras fizeram 1-0 com o Guerron, e ainda assim o Fluminense foi lá e conseguiu virar. E tivemos oportunidades de ganhar até na prorrogação. E no tempo normal também, porque tem aqui algumas questões que, curiosamente, a imprensa não fala, mas o Fluminense foi extremamente roubado naquele jogo. Eu avisei, antes do jogo. E ninguém fala nada. Falei, cuidado com esse árbitro. O goleiro desse, se eu não me engano, alguém fez a conta lá, ele ganhou 16 minutos. Durante os 90 minutos, só em ser, e ficou por isso mesmo. Tem o impedimento do Cícero, o pênalti no Washington. Sim, o pênalti, e depois nas cobranças de pênalti, que o juiz fez. Mas manda voltar, porque o goleiro fez graça, se ele fez graça, tomou o problema dele. Fiquem ligados. E antes da final, eles mudaram o regulamento, né? Porque senão o Fluminense tinha sido campeão, porque nós tínhamos feito 2 gols lá. É isso aí. Foi uma das maiores injustiças do futebol. Eu também acho. Por tudo que aconteceu naquela Libertadores, o Fluminense não ter sido A história campeão. foi muito bonita. Linda. A torcida do Fluminense faz várias festas maravilhosas, lindas no Maracanã. Eu falo pro Thiago até hoje, quando eu encontro o Thiago, eu falo assim, Thiago, eu juro que eu queria entender como é que você não é ateu. Porque um cara que faz 3 gols numa final da Libertadores e não leva o título. Eu falei, eu juro, cara, porque eu sou ateu, mas se fosse você, eu tinha virado ateu no mesmo dia. Ele falou, cara, ele teve chance até de fazer o 4. Eu bambiei. E fez lá também, né? Fez um lá também. Foram 4 gols na final da Libertadores. Não, e na final aqui mesmo, ele fez os 3 e poderia ter feito outro. Ele perdeu alguns gols, mas jogou muito. Ele sempre foi um jogador também que sempre um nível muito alto. Essa dor desse título, aliás, antes disso, o torcedor do Fluminense se divide muito. Tem um torcedor do Fluminense que fala que, e você obviamente não é o Renato de 2008, né? Você já passaram-se anos de experiência a mais. O torcedor do Fluminense acha que você levou o Fluminense àquela final e outros acham que você cometeu erros que o Fluminense dificultou o título do Fluminense. Hoje, olhando para trás, você teria feito alguma coisa diferente? Nada. Aquele negócio não vai agradar todo mundo. Quando você não ganha, eles sempre vão arrumar alguma coisinha. Aí a pergunta que eu faço para essas pessoas é o seguinte: o que você faria diferente do que eu? Me fala. Se tivesse ganho, perfeito. É um gênio. Mas nós estamos no Brasil, o nosso país é assim mesmo. Você ganha, você é bom. Você perde, você não é bom. Eu fui vice-campeão brasileiro ano passado com o Flamengo. Ninguém fala. Vice-campeão da Libertadores. Parece que vice aqui... Claro que a gente ganha, quer ganhar sempre. Mas lá na Europa você é super valorizado. Aqui... não, se não ganhar... Quer dizer que o único cara que é bom é o que ganha. Os outros 19, no caso do Campeonato Brasileiro, os outros 19 treinadores são ruins. Sabe, é difícil trabalhar no Brasil. É difícil, porque é difícil se agradar as pessoas, entendeu? É muito difícil. Mesmo quando nessa final aí... deveria ter feito uma coisa diferente. O quê? Falar é fácil. Beleza, estou te ouvindo agora. O que você faria diferente? Fala. Entendeu? Falam por falar, para ter um assunto, para querer uma discussão. Tá, mas o que você faria diferente? Fala para mim. Quero aprender também. Essa noite foi mais difícil de dormir do que a da convocação de 86? Superou para você como tristeza ou não? Páreo duríssimo, né? Porque uma foi como jogador. Um sonho de disputar uma Copa do Mundo. E eu voando. Estava com 23 anos. Era titular, voando. E a outra, um título importantíssimo, que ia ser o título mais importante do clube, que nós merecíamos ter ganho. Entendeu? São duas coisas diferentes, mas a dor ela é insuportável. Nos dois aspectos, nas duas. Um sonho como jogador e um sonho como treinador. Os 2 dias, né? Como é que foi ver o primeiro jogo fora e então, depois... o primeiro jogo, pra mim, ele é óbvio determinante, né? Porque o Fluminense soma 4 gols em um tempo. Eu tenho várias teses. Sempre que eu tenho oportunidade de conversar com alguém, no Thiago Neves a gente também perguntou, eu acho que houve uma certa arrogância do Fluminense
por ter já eliminado o São Paulo e o Boca e já ter enfrentado a LDU na fase de grupos, 2 jogos, Isso. 0x0 lá, 1x0 no Maracanã, eu acho que rolou uma arrogância do tipo, cara, o Fluminense vai ganhar isso aí com o pé nas costas. Só que esqueçam, tem um fator altitude que você sente os efeitos, né, no corpo, e eu acho que fora isso o Fluminense também sentiu a decisão, tanto que nos primeiros 45 minutos os caras fizeram 4 gols. Foi. E no segundo tempo foi um amasso também, o Fernando Henrique evitou várias outras bolas, então a gente sentiu muito aquele jogo de ida. Aí tu sai com 2x0 contra e com 5 minutos de jogo os caras fazem mais um. Então tava 5x2 no agregado. Aí, pô, uma montanha pra você se reerguer, né? Pô, tudo bem, era nível do mar, o Fluminense era mais time, o Fluminense virou, fez 3 gols, mas, cara, o time dos caras também era bom, não era só altitude, né? Se fosse só altitude, né, a gente vê, hoje a LDU não faz nada, não faz nem cosquinha, o time era bom. Então, assim... Guerron, aquele outro... Guerron, Bieler, Bolanhos, o Vera, o Rutia, que depois foi enganar no Fluminense, o Manso... E depois, vários caras depois bons. esses caras da LDU vieram aqui pro Brasil, nenhum rendeu, não. Nenhum O Guerron rendeu. jogou no Cruzeiro, o Bolanhos jogou no Grêmio. Coisas que... Não dá pra explicar. Não, mas assim, Só agora... um time encaixado justifica. Tira a roupa de jornalista só de torcedor. Porque eu tenho uma opinião em relação àquela prorrogação ali. Você culpa alguém naquela prorrogação não ter feito mais um golzinho? Não, eu culpo... É muito fácil, né? Culpar o juiz, mas pelo contexto do jogo, tanto que o cara é persona não grata. Se o cara pousar no Rio de Janeiro, vão avisar aí a Young Flu. Por favor, não façam nada. Mas o Hector Baldassi é um senhor, né? Um belo de um canalha. Porque tá 0x0, tem um pênalti, tá 1x1, tem um pênalti claríssimo no Washington, Claríssimo. em que naquela época não existia a regra do punição dupla, né? Como o último homem, o Washington tava quase na pequena área a fazer o gol. O jogador seria expulso. Então o Fluminense teria a oportunidade de fazer o segundo gol, mesmo que não fizesse, ia ter um a mais durante tempo normal e talvez prorrogação. Então dificilmente o título não ficaria com o Fluminense naquela condição. E ainda teve um impedimento mal anulado no primeiro tempo, que o Cícero sofre pênalti e o Bandeirinha safado, o outro safado lá que eu não sei o nome, dá impedimento. E assim, eu sinto que isso pesou demais, porque a montanha era alta pra escalar. Mas eu acho que naquela prorrogação ali o Renato vacilou. Perna, assim. eu acho que a galera sentiu perna Não também, sei, cansou. Ele sei se ele recuou o time, sei lá, porque assim, eu tava no gramado ali olhando assim, não era aquela coisa assim, vamos. Mas já tava com o Dodô, né? O Dodô entrava todo o segundo tempo, então já Sempre tinha... fazia gol. Era Dodô, Washington, Thiago Neves, Conca, Cícero, era muita gente de ataque. Eu não senti aquela coisa de vamos ganhar, vamos fazer mais um. E assim, tem muito tricolor que nem gosta de tocar nesse assunto, que se sente mal até hoje, eu super consigo entender. Eu não. Eu até fiz lives ano passado, então falei pra galera, se a gente bater alguma meta, aí quando chegar perto da Libertadores, eu vou ver com vocês de novo os 2 jogos e vi. Porque assim, Não, eu como jornalista... eu falo com consigo... tranquilidade porque é o time do meu pai. Meu pai tava na arquibancada assistindo aquele jogo. Então, eu falo com tranquilidade que eu queria vê-lo também assistir e ser campeão da Libertadores, mas não aconteceu. E os pênaltis também, o cara, que goleiro fazedor de cera aqui. Pô, o maluco fez cera em disputa de pênalti, cara. Nunca tinha visto isso. O cara mesmo. desistiu, o Thiago Neves ia pra bola, ele desistiu. Aí entrou na cabeça do Thiago Neves perdeu depois. Cara, vocês chegaram a perguntar sobre isso pro Thiago no podcast? Essa é uma resposta que eu queria ver o Thiago dar, porque... ele falou bizarro, no sentido geral, bizarro assim, o que aquele goleiro jogo. faz. Ele entrou no Guinness recentemente, o Thiago Neves, por ser o único cara a fazer 3 gols numa final de Libertadores. Na verdade, ele fez 4, porque ele fez um gol no jogo de ida. Só que, cara, ele até teve a chance, até a gente brincou também na prorrogação, ele teve uma bola que o Cevallos defendeu com a coxa, com o joelho. E, pô, tem amigo meu que fala, ia sair dali direto pro tatuador. E digo assim, Bateu na trave aquela Libertadores merecidíssima. eu nunca vi aquele jogo. Você nunca reviu, né? Nunca revi. Mas você viu? Vi o jogo. Você tava lá? Até lá, até hoje. Você tava lá? Tô lá até hoje ainda. Acredito. Tô lá até hoje. Na final de 94, que o São Paulo perde pro Vélez, eu costumo dizer que eu tenho uma noite atrasada na minha vida. Tem uma noite de sono que até hoje eu não tive. É a final de 94. Tenho certeza que é a tua. Eu tô lá, eu tô sentado na arquibancada até hoje. Querendo pegar o Baldassi na porrada, né? Cara, depois, na hora, assim, primeiro eu foi o último dia de cerveja no Maracanã. Lembra que depois proibiram a... Começou essa babaquice. Então, assim, a gente teve que chegar muito cedo pra poder entrar, né? Fui com meu pai. E... Bicho, os cornos, o que eu pude pra começar o jogo nervoso, nesse de fazer 3 gols. Toma um. Pô, já acabei de ficar bêbado. No primeiro gol da LDU eu já não tava mais bêbado. Então,
E aí o Fluminense, no primeiro tempo, vira 3-1. Eu falei, porra, não tem como. Não, e o time era bom pra caralho. O time era, assim, acho que faltou um pouco também do Renato naquela época, um pouco mais de atitude, talvez por inexperiência como treinador. Acho que o excesso de confiança também. Essa caixa, acho que o Fluminense cansou, cara. Como a gente tinha o Pelo Dodô no tanto que o banco, Fluminense né, correu. cara? Puta que pariu, cara. A gente Porque morreu- o Fluminense virou muito rápido, né? É. E veio de 3 viradas, né? 3 viradas. Então eu achava, cara, o time do Fluminense não vai aguentar essa... Eu acho um grande erro dessa final foi quando a gente abre o placar lá. O Renato, ter dado uma segurada. o Renato podia ter dado na segurada. Mas o excesso de confiança era... O time do Fluminense era muito melhor que o dele deu. Muito. Muito Mas melhor. essa altitude é um negócio muito cruel, né, cara? E o Baldassi é um bom filho da puta, né? Tomara mesmo. que ele esteja nos vendo agora. É um bom filho. Puta, como ele rouba time brasileiro. E dizem, e existe uma história que ele pediu uma grana. Eu não... Tudo é lenda, né? Nunca tudo- vai saber. eu não gosto de acreditar nesse tipo de coisa. Acho que se o Fluminense também não deu a grana, foi bem pra caralho, porque tinha muito time pra ganhar. E ele realmente operou o Fluminense, fazendo 2 pênaltis. Um impedimento. Um impedimento. Nos pênaltis ele... E porra, o que ele fez no pênalti do Thiago Neves não o existe. juiz brincou com ele. O goleiro brincou com ele, né, nos pênaltis. Brincou, né? Naquela porra ele falou, faz aí que tá tudo certo. E aí acabou o mundo pra você aquele dia. Foi ali que eu deixei um pouco de sofrer mais, Rica. Porque... Era um título muito importante pro Fluminense. É o maior momento da história do Fluminense, né? O maior momento da história do Fluminense, né?